Ai, bom dia a todos, colegas, amigos, alunos. Mais uma vez estamos aqui, eu e a professora Pitts Neto. O bom é que a gente já começa dando risada, né, Neto? A gente começa com a energia lá em cima. Então, Sim. bom dia para todas as pessoas que estão conosco. Eu estava com saudade já do programa, estou com saudade de você também. Bom dia a todos. Eu também, já fazia tempo, né, que a gente não fazia e na correria a gente teve o retorno aí das atividades das empresas, então a gente acabou acumulando muita coisa para fazer e o tempo acaba ficando escasso, né? Mas agora a gente vai dar um jeito para conseguir fazer esse bate-papo de manhã, trocar uma ideia com o pessoal aí sobre os temas de saúde e segurança do trabalho, direito previdenciário empresarial, direito do trabalho. E eu também, quero dizer que, olha, eu voltei também com as atividades do CARF, além das atividades do IEPREV, né? As atividades do CARF, elas voltaram de uma forma, nós começamos a julgar, Neto, 3, 4 meses de atraso, fiquei quase louca. Então, julgando Sim. assim, a gente estava com um número de processos por sessão, mais de 300 processos por sessão, então foi muito forte, acabamos que tivemos que abandonar um pouquinho, né, o SST News, mas estamos novamente. Quero começar dando bom dia aqui para esse povo que já está conosco, a Carla, que é minha amiga aqui de Curitiba. Um grande abraço para a Carla Bavoso. O Fagner Camurça, olha, Fagner não nos abandonou, hein, Fagner? Está aí com a gente, mesmo que a gente demorou um tempão para voltar. A Andréia também, que trabalha comigo, um grande beijo para a Andréia. E dizer que, enfim, né, começamos falando de novo dos nossos temas empresarial previdenciário, também temos os nossos alunos agora, né, Neto? Iniciamos a Sim. pós-graduação no IEPREV, a pós-graduação de empresarial previdenciário e compliance. Então, mandar um grande beijo para os nossos alunos também, que estão começando nesse ritmo, eu diria, de entender um pouquinho o que é o empresarial previdenciário. Quem já faz o empresarial trabalhista, muito mais tranquilo. Que quem faz o empresarial trabalhista já está pertinho dos temas, já tem similaridade com tudo, né? Já vai se acostumando. Agora, quem trabalha com benefício, no começo tem um pouquinho de dificuldade de entender um pouquinho, porque nós vamos trabalhar com folha de pagamento e nós vamos trabalhar ali no entremeio, entre o direito tributário e o direito trabalhista. Então acaba dando uma misturada, né? Mandar um beijo para o Diego também, que trabalha comigo. Diego, querido, também eles estão lá no escritório na loucura, Neto. Imagino. Ontem, todo mundo planilhando resultados, né? Todo mundo preocupado, querendo saber se os resultados esse ano foram piores, foram melhores, como que ficaram a situação das empresas. Neto, deixa eu te falar, enquanto você dá um bom dia agora para o pessoal, eu vou passar o link lá para a nossa turma. Legal. Então, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Estamos de volta. Essa semana a gente teve uma questão bem importante publicada para o direito previdenciário empresarial, que é esperada todos os anos, que é justamente o tema do que a gente vai discutir aqui, que é a questão do FAP, né? Então, nós tivemos a publicação, daqui a pouco vai abrir o prazo para as empresas poderem fazer as suas contestações, né? Caso o FAP não tenha sido aquele esperado. A gente vai discutir um pouco sobre essa questão, mas é uma semana bem importante, né? Uma época agora bem importante, é uma época que quem atua no direito previdenciário empresarial acaba trabalhando muito, porque é justamente a época que a gente tem para fazer essas contestações. O prazo para fazer essa contestação ele é até meio curto, né? Se você for considerar, eles publicam e dão um prazo curto, mas não tem jeito, é assim há muitos anos e tem que ser feito por todo mundo que atua nessa área, né? Agora, quem acompanha as nossas lives, já ouviu palestras, eu brinco que a gente faz essa contestação no atacado e no varejo. Agora é a contestação que a gente fala que é no atacado, né? Então, o que está saindo agora de publicação, já adiantando um pouquinho o tema, o FAP agora é referente aos benefícios concedidos em 2018 e 2019, né? Então é sempre 2 anos anteriores, publica em 2020, que é o que foi publicado agora, para iniciar o pagamento a partir de 2021. Então, neste momento, a gente está vendo o que aconteceu nas nossas empresas nos anos de 2018 e 2019,
em relação à acidentalidade, em relação aos benefícios de natureza acidentária. Essa é uma questão importante, porque eu já vi algumas empresas falando assim, mas esse ano está tranquilo, porque como o INSS ficou fechado por causa da pandemia, eles nem estavam concedendo benefícios de natureza acidentária, teve aquele adiantamento de benefícios, só que tudo isso que aconteceu no ano de 2020 não impacta agora, né? Só vai impactar no que vai ser publicado em 21 para pagar em 22. Então, Exatamente. essa é uma questão E é bem bom importante, as frisar empresas também, têm que né, estar Neto? atentas, porque É a bom gente frisar tem, que também não nesse tem o ano, resultado do então, Covid o que ainda, né? aconteceu na nossa empresa em 2018 e 2019. Não, eu te cortei, mas era só para falar, é que Ana, você a está sem gente não áudio. tem... Estou sem áudio? Oh, meu Deus. Vocês não me ouvem, mas eu te Acho que não, ouço. eu não estou te escutando. Será que o pessoal está escutando? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se o pessoal está me ouvindo. Não estou escutando. Tá Vou dar com a mão aqui. Já começamos bem, gente. Pessoal, por favor, Tá sem áudio. Eu não sei se o se estão me pessoal tá. ouvindo. Vocês Respondam se estão estão me ouvindo. escutando aí, pessoal? Então, Dá o um pessoal tá me retorno aí ouvindo, pra viu? gente. O pessoal tá me ouvindo, né? É só você que não quer me Que tá escutar. Eu vou sem te ligar. áudio, pelo menos pra Eu vou mim te aqui. Eu tô ligar. sem retorno. Ó, Eu tá vou me te ligar. ligando, vamos ver. Oi, Ana. Eu quero dizer que é só você que não quer me ouvir, porque o pessoal tá me ouvindo. Tá ouvindo? Então sou só eu. Então eu vou deixar o WhatsApp ligado e você vai falando aí. E eu vou Eu acho uma escutando. injustiça você ficar meses. Não, vamos fazer uma DR ao vivo. Você fica meses sem gravar comigo. Aí quando começa, que a gente tá aqui animadíssimo, você para de me ouvir? Como é que é isso? Não Você já sei o que enjoou de aconteceu. mim assim tão rápido? Nos primeiros 8 minutos do 8 programa. minutos. Eu vou ligar aqui. Vamos ver se vai dar interferência. Então tá bom. Ai, gente, tem que rir. Pessoal, aqui Vou é ver assim, se eu a tenho gente... um fonezinho, aí eu coloco o fone no celular, na outra orelha. que eu desliguei. Ele tá falando e eu desliguei. Faz assim, eu vou sair e eu entro de novo. Vamos ver se funciona. Então entra, sai e entra. E aí você vai falando. Tá. Pessoal, já então... volto. Volte logo. Mas pelo menos a gente dá risada, né, gente? Não tem como não dizer que a gente não dá risada cedo, que a gente já começa animado. Então o Neto vai entrar, vai sair. Enquanto isso, eu vou comentar com vocês o seguinte. Saiu a portaria no dia 23 de setembro. Para quem está acompanhando agora, quem ainda não está acostumado a trabalhar com empresarial previdenciário, o FAP, ele sai todos os anos no mês de setembro. Isso acontece desde o ano de 2009. Então nós já temos aí 11 anos com publicação do extrato FAP. Essa publicação do extrato FAP, ela ocorre sempre no mês de setembro, normalmente no dia 30. Já aconteceu de sair em outras datas, mas o normal, o habitual, é que ele saia sempre no dia 30 de setembro. Saindo a publicação, a gente tem um mês para contestar em novembro. Por que eu falo um mês? Porque abre a contestação em novembro, fecha no último dia. Por que a gente fala um mês? Porque ela é eletrônica, então eu não consigo ir elaborando uma contestação numa peça dentro do Word, por exemplo. Essa contestação hoje ela é elaborada num formulário eletrônico. E isso funciona muito bem, não dá para criticar não, porque funciona bem. Na verdade, isso melhorou muito, porque no começo o FAP ele era contestado no papel. Eu trabalhava na época com a doutora Cláudia, que é uma pessoa que faz muito isso, né, que tem muita experiência de FAP, doutora Cláudia Salles. Mandar um abraço para ela e para o doutor Anderson também. E quando eu trabalhava com eles, ainda era no papel, então a gente tinha que ir até o INSS, ninguém sabia exatamente aonde levar a contestação, era uma bagunça. Então o início do FAP ele foi muito tumultuado. Por isso que nós temos inúmeras ações judiciais, inclusive discutindo ilegalidades e arbitrariedades, além da famosa ação que existe, que é uma ação de constitucionalidade do FAP, que não foi julgada até os dias de hoje. O Neto voltou, gente. Vamos ver se ele está me ouvindo agora. Ele vai entrar agora conosco. Vamos ver se ele ouve. Oi, Neto, tá me ouvindo agora? Agora tô. Ainda bem, porque eu já estava muito triste aqui. Alguma coisa com o fone. Eu vou até tirar o fone. Agora, se eu tiro o fone, funciona. É porque estava me dando depressão já. Falei, poxa, tanto tempo sem me ver. Aí ele me vê e começa, não quero te escutar, entendeu? Aí eu estava comentando com o pessoal como é que funcionou, como é que começou, Neto, essa questão do FAP. Tá. Então, em 2009, nós tínhamos essa questão dessas contestações que ninguém sabia onde entregava. O primeiro FAP foi super confuso. Eu me lembro que a gente ia no INSS, o INSS não queria receber, Receita Federal não queriam receber, ninguém sabia como ia ser processado. Essa que é a verdade.
virou uma bagunça, né? Uma coisa louca. Aí, no final das contas, as coisas foram se ajeitando, o FAP foi sendo organizado, a Secretaria da Previdência organizou a forma que ela ia julgar, a forma que ela ia receber esses recursos, depois isso foi organizado de modo eletrônico e o FAP vem trabalhando bem. Nós temos um problema que é a metodologia, nós temos várias confusões de dados dentro da metodologia do FAP, mas não dá para deixar de dizer que há uma inteligência por detrás do FAP. Né? Diferente do NTEP, que a gente sempre critica nos nossos programas, né, Neto? Ai, ficou sem o teu nome aqui, deixa eu colocar. Diferente do NTEP, que eu acho que ele é ilógico e que ele tem graves problemas que a gente tem que discutir, porque você usa uma presunção em demasia, no caso do NTEP, o FAP, ele é uma nota de desempenho. Então, quem estiver começando a trabalhar com empresarial e vai passar aqui pelo nosso programa, né, nós temos a professora Gisele, que é minha sócia, que trabalha comigo também, que entende muito desse tema. Nós temos o doutor João Batista Opitz Júnior, que é o pai do Neto, que também entende muito desse tema. Então, nós fazemos aí, na verdade, nós somos parte de um grande grupo que trabalha com isso, né, Neto? Sim. E, olha, está passando a polícia. Passando a ambulância. A ambulância. Foi. Então, nós fazemos parte aí de uma equipe grande que trabalha com esse tema. É um tema multidisciplinar, ele envolve previdenciário, envolve tributário, ele vai envolver segurança e saúde do trabalho, a gente vai trabalhar muito com SST. Então, muitos alunos me escreveram hoje em inbox, professora, por que SST e previdenciário? Porque nós vamos estudar, e o nosso programa aqui vai tratar semanalmente de questões de saúde e segurança que impactam no previdenciário e têm relação fiscal. Tem aumento fiscal, aumento de custo fiscal. A gente vai, na verdade, onerar a empresa. Às vezes a gente onera, às vezes ela realmente merece ser onerada, em razão do desempenho que ela tem no seu ambiente laboral. Então, a gente sempre vai falar de razão de desempenho. Né? Então, toda hora nós vamos tratar aqui de desempenho, nota de desempenho. Como que a gente fala que é uma nota? Só para quem está em casa ainda e quer entender que é um assunto bacana, a pessoa tem que mais ou menos ter uma ideia sobre isso. Quando a gente fala que é uma nota de desempenho, é porque a forma com que a empresa lida com o seu ambiente laboral vai ter reflexo no FAP, que vai multiplicar aquele imposto famoso, aquele tributo, não é imposto, que é o SAT. O SAT nada mais é do que o fator de risco da sua atividade. O fator de risco da sua atividade é aquele que eu não escolho, é aquele que vem por enquadramento lá no decreto. Então, ele é 1, 2 ou 3 e eu vou aplicar ele sobre a folha. O FAP nada mais é do que um multiplicador. O FAP vai de 0,5 a 2, o que significa dizer que ele pode melhorar ou piorar o meu SAT. Por que melhorar? Se ele for 0,5 até 1, até 0,99, é uma regra matemática, todo número menor que 1 que multiplica vai diminuir o meu valor final do meu SAT. Agora, se ele for superior a 1, ele vai onerar, ele vai prejudicar o meu FAP. E aí sim eu vou ter um imposto maior. Então, é só para vocês entenderem por que a gente luta tanto pelas casinhas atrás da vírgula. Porque tudo isso é multiplicado na nossa folha, e dependendo do nosso cliente, essa folha ela é normalmente superior a 1 milhão, 2, 3, 4. São milhões de reais. E milhões de reais é muito dinheiro? Não é, porque quando a gente está falando da folha, nós estamos falando da folha anual. Então, qualquer empresa que você vai lidar de médio porte para cima já tem que se preocupar com o FAP. Sim. Neto, vou passar para você agora explicar para eles um pouquinho, antes da gente falar do FAP desse ano, para você explicar só um pouquinho a relação, então, dos acidentes no FAP. E só essa questão do tamanho da empresa, Ana, de médio porte, mas às vezes a gente vê empresa até um pouco menores, tudo depende de quanto é a folha de pagamento da empresa, né? Porque, por exemplo, eu tenho clientes que eles não têm tantos funcionários assim, mas como é uma mão de obra muito qualificada, com um valor alto de salário, né, uma folha de pagamento muito alta, se você tiver um FAP alto, acaba tendo um impacto significativo, e a gente reduzindo, a gente consegue uma redução até interessante. A relação aí, então, às vezes as pessoas perguntam, né, mas o que isso tem a ver com acidente de trabalho, segurança, saúde no trabalho? É aquilo que você estava falando, é uma nota de desempenho. Se eu tenho um desempenho bom em relação às questões de saúde e segurança do trabalho, eu vou ter um FAP menor. Se eu tenho um mau desempenho, eu vou ter um FAP maior. Por quê?
Porque o que compõe, o que faz o cálculo do FAP é justamente os benefícios de natureza acidentários concedidos pelo INSS. Então, a ideia, como você falou, a gente critica o nexo técnico epidemiológico, mas o FAP tem a sua ideia, né, a sua vamos dizer assim, o espírito da lei, ele é um espírito interessante, né? Sim. É uma coisa legal. Por quê? Porque eu estou bonificando empresas que investem em saúde e segurança do trabalho e estou cobrando mais daqueles que não estão nem aí com os seus trabalhadores. Por quê? Porque você compara para os ramos nos seus próprios ramos de atividade econômica. O que eu tiro aquele viés? Porque a gente tem que sempre ter uma coisa clara, a gente que atua na área de saúde e segurança sabe bem disso, parece estranho, às vezes algumas pessoas que vêm, que fazem só benefício para trabalhador e às vezes tem uma amostra um pouco viciada, porque só chega nele quem está ruim, quem está os problemas. Existem algumas atividades que existem riscos, são inerentes à atividade. Então, existem alguns acidentes que são evitáveis, tem outros que são infortúnios, verdadeiros infortúnios, ocorreram, não tem como ser previsto, são coisas que às vezes a gente tem que evitar, a gente tem que, vamos dizer assim, colocar todos os nossos esforços para que isso não ocorra. Mas existem situações em que o acidente acaba ocorrendo. E aí, quando eu comparo os ramos de atividade econômica, eu tiro esse viés, porque eu estou comparando empresas que fazem a mesma coisa, teoricamente. Então eu vou ter lá, se todo mundo tem um acidente por ano e a minha empresa tem 30, alguma coisa está errado com a minha empresa. Então, assim, falando de uma forma bem simplificada, seria essa a ideia do FAP, né? E por que é importante a questão do meio ambiente e trabalho? Porque, inclusive, a gravidade do acidente é levada em conta quando eu vou compor o cálculo. O benefício, ele impacta de forma diferente a depender do tipo de benefício. Então, se é um auxílio doença, antigo auxílio doença, né? Não é mais auxílio doença, um auxílio incapacidade temporária de natureza acidentária é uma coisa. Se é, por exemplo, uma pensão por morte acidentária, o impacto é outro. Isso tem a ver com o quê? Com a gravidade do acidente. Então, se eu consigo, inclusive, prevenir os acidentes de forma a diminuir a gravidade, esse também é um objetivo. Se ocorrer um acidente, que ele não seja tão grave, que ele não tenha um desfecho fatal, isso impacta também no cálculo do FAP. Então, a sistemática e o porquê do meio ambiente de trabalho ser tão importante nesse tributo é isso. E é uma forma, você fala muito isso, é uma forma até da empresa, se vamos dizer assim, ter uma aferição de como está o seu meio ambiente de trabalho, né? Porque se eu tenho uma empresa que o FAP dela é quase 2, algum problema tem, né? Porque eu estou comparando com outras empresas que estão exercendo a mesma atividade. Então, são formas de você poder, inclusive, verificar se o seu meio ambiente de trabalho está adequado ou não. Eu acho bem interessante. As empresas utilizam pouco esse mecanismo. A gente acaba usando bastante em consultoria para você fazer os investimentos em saúde e segurança do trabalho e mais para que você mostre para o empresário o reflexo do seu trabalho, né? O que o seu trabalho está trazendo de benefício. Então, por exemplo, eu vou lá e começo a fazer a gestão numa empresa do meio ambiente de trabalho. Se um ano ela teve um FAP de 1,6, no ano seguinte caiu para 1,4, no ano seguinte caiu para 1,2. O que eu estou mostrando? Que aquele esforço que a empresa está fazendo na melhoria no ambiente de trabalho, em treinamentos, eu estou conseguindo diminuir o FAP, então está tendo um resultado concreto. E isso é uma coisa bem interessante para a gente poder utilizar. Com certeza. E essa questão do resultado concreto, ela é muito bacana, e a gente vai falar muito disso na pós também, né? Que é para os alunos aprenderem a mensurar o resultado do seu trabalho e também aprender a vender o seu trabalho, porque é muito difícil, normalmente, o empresário, ele valorizar a questão do previdenciário. Por que isso acontece? Porque ele está acostumado a ter o trabalhista, que é algo tangível. Eu entro com as ações trabalhistas, o cliente te denuncia, vem a delegacia regional do trabalho, então você precisa do trabalhista, você consegue enxergar. A mesma coisa é o tributário, você é autuado, você recebe o auto de infração, você tem os prazos da receita. O previdenciário, ele é um mal silencioso.
normalmente, quando o empresário se dá conta que ele precisa da questão previdenciária, ele já está em maus lençóis, né? Ele já está com uma ação regressiva milionária no INSS, ele já está com uma autuação da Receita Federal, mas que tem viés previdenciário, ou ele recebeu o FAP anualmente, está tendo um gasto, um dispêndio financeiro na folha gigantesco todo ano e não se deu conta de que se trata de uma questão que poderia ser facilmente solucionada por questões de consultoria no ambiente previdenciário. Então, essas coisas, elas são interessantíssimas, né, Neto? E nós que trabalhamos há muitos anos com isso, a gente sempre fala, como que você vende isso para o cliente? Como que você explica para o cliente que você tem que fazer essa pesquisa, essa proteção? Você começa a mensurar os dados dentro do próprio ambiente de trabalho dele. Você começa a pegar os dados do FAP do ano passado, os FAPs passados, não é nem só do ano passado. Você começa a pegar a folha de pagamento. Então, você começa a fazer ali para ele mostrar essa realidade que ele está vivendo, né? Ou que ele está na beirada de uma fiscalização. Então, isso tudo é uma forma de você demonstrar a necessidade da melhoria do ambiente laboral. Tem uma coisa que mudou significativamente no FAP, que é importante a gente citar, que é o seguinte: antigamente a pessoa podia desbloquear o FAP. Isso dava uma falsa impressão, e eu digo falsa impressão porque as pessoas, elas gostam de materializar os resultados. Quem não materializa o resultado acaba desistindo dele. Esse é um problema dos empresários, né? Quando a pessoa não consegue identificar um resultado imediato, que antes eu ia lá, fazia palestras para funcionários, fazia treinamentos, fazia também algumas aplicações de medidas protetivas, levava isso até o sindicato, desbloqueava. O que a gente chama de desbloquear? Usar o bônus do FAP, mesmo quando você está dentro de alguma das condições que te impede o uso dele, que é morte, aposentadoria por invalidez e alta rotatividade, quando você tem uma troca de funcionários muito grande no teu quadro empresarial durante os 12 meses, não precisa nem ser entre os 24, o cálculo da rotatividade de 12 meses ele já tem um impacto grande no teu resultado, e aí então você não pode usar o teu bônus. Então você podia ir lá e fazer esse chamado desbloqueio. Em 2017, esse desbloqueio acabou. Com o fim do desbloqueio, isso gerou uma falsa impressão de que não adianta mais investir no meio ambiente laboral. Porque as pessoas são imediatistas, né, Neto? O empresário, via de regra, ele é imediatista. Ele quer números, né? Ele quer números, exatamente. E às vezes ele não consegue vislumbrar que lá na frente ele vai deixar de ter um bom resultado justamente por quê? Porque ele deixou de investir no ambiente laboral. E quando a gente fala de investir, estão várias medidas, né, Neto? Além de gestão de afastados, que eu vou deixar você falar um pouquinho mais sobre isso, a gente tem a situação de que quando eu invisto no meio ambiente, eu preciso trabalhar o treinamento, eu preciso trabalhar questões até mesmo de lazer com o empregado. Eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma empresa que a gente atende aqui no Sul, né, que trabalha com toda a questão de saneamento básico do litoral. Então, eles estão refazendo Quando eles levam 400 empregados, você tira 400 empregados da capital, leva 400 empregados para trabalhar no litoral, contrata mais 100 empregados que estão no litoral. Você fica com uma massa aí de trabalhadores de 500 pessoas, divididas em 5, 6, 7 cidadezinhas próximas, fazendo um tratamento aí enorme de tratamento de esgoto. Você tem que fazer o quê? Você tem que, além de trazer lugar para essas pessoas morar, você tem que arrumar lugar para essas pessoas comprarem, você tem que ter lugar de lazer. Você tem que ter, porque quando essas pessoas estão também sem lazer, eu e a Gisele éramos chamadas lá para resolver questões assim absurdas. Por exemplo, eles estão atropelando pessoas. Por quê? Porque daí eles bebiam, tinha uma ruazinha lá que não tinha sinalização. Aí você como advogado previdenciário, você tem que ir lá tentar solucionar o problema, quase um problema de convivência, quase um problema social de convivência, mas que tinha um impacto direto na acidentabilidade, porque bebia demais, batia o carro, atropelava pessoas, tudo tinha reflexo. Então, aquilo que parece simples, quando você trabalha com o previdenciário empresarial, e aí, nesse momento, é muito parecido com o previdenciário também de benefício. Você lida mais do que só com a norma, com a lei. Você vai ter que lidar com o contexto, né? E no caso do previdenciário, a gente conjuga o trabalhista e o tributário o tempo inteiro. Então, a gente vai ter que ficar conjugando esses interesses também. Vou dar um exemplo agora, que a gente viveu na época do Covid. Tem uma empresa, uma metalúrgica, tem mais de 1.000 funcionários,
a gente fez essa gestão, né, para eles não pararam efetivamente, né, eles mantiveram a atividade, não foi obrigatório a parada, e a gente colocou um médico lá só para fazer atendimento dos casos de Covid, fazer esse monitoramento. Por quê? Para dar segurança para o trabalhador de que a empresa estava fazendo todas as medidas possíveis, que eles estavam sendo assistidos e etc., apesar de não haver uma obrigatoriedade de você ter um médico específico para fazer um atendimento só de Covid, né? Além da questão da medicina do trabalho, que já fazia, mas você ter uma pessoa específica só nesse atendimento, fazendo testes. Por quê? Porque você tem que pensar não só naquilo que está acontecendo ali. Vamos dizer que, primeiro, houvesse uma contaminação de Covid dentro da fábrica. Quanto que isso representaria para a empresa? É claro que isso tem um custo, você colocar um médico lá para atender todos os dias, mas aí o empresário ele chega à conclusão, e é isso que a gente tem que levar para o empresário. Olha, vale a pena nesse momento de crise eu fazer um investimento aqui para eu prevenir um pagamento maior lá na frente. Porque se eu tiver uma contaminação, eu vou ter que parar a produção, eu tenho questão de fiscalização, eu tenho a questão da discussão se é ou não acidente de trabalho, né, doença ocupacional. Os próprios trabalhadores, se eles começam a se sentir inseguros e acham que podem ser contaminados, eles podem, de repente, você ter um risco maior dele sofrer um acidente de trabalho, né, porque ele está desatento, porque ele não está concentrado no que ele está fazendo, ele está com medo. Então, assim, então a gente teve que passar essa segurança para os trabalhadores. Então, tudo isso envolve, então, vai muito além daquela questão de, entrega o EPI, não, são medidas muito maiores. E até, Ana, comentando sobre essa questão do extra-laboral, como isso é importante, são vários os trabalhos científicos que mostram, principalmente nos Estados Unidos, eles trabalham muito com essa questão desses números, de como você, por exemplo, incentivar os trabalhadores a fazer atividade física fora do ambiente de trabalho, uma coisa que parece, mas sim, você fazer uma campanha que os seus trabalhadores façam atividade física fora do ambiente de trabalho, reduz o absenteísmo da empresa, reduz o número de afastamentos, reduz uma série de consequências para essa empresa e eu melhoro as condições de trabalho, né? Então, hoje, a gente fala bastante isso em aula, nessa questão. Primeiro, eu tenho que pensar no ambiente de trabalho, que é minha obrigação, né, legal. Depois que eu arrumei o meu ambiente de trabalho, aí eu posso partir para iniciativas de fora do ambiente de trabalho. O que eu posso fazer para esses trabalhadores? A gente sabe que isso esbarra muito em questões de algumas legislações, até teve a discussão, a gente fez lá no IEPREV da pós, essa questão de o que é natureza salarial, o que não é, será que se eu pago academia, ou como que isso tem todas essas questões que vão ser abordadas na pós-graduação, mas assim, às vezes existem outras iniciativas que não envolvem essas questões que a gente pode estar atuando, como, por exemplo, o refeitório da empresa. Qual comida eu vou servir no refeitório da empresa? Eu vou servir uma feijoada ou eu vou servir um frango grelhado com legumes? Então, parece uma coisa meio boba, né? Mas é global, né, Neto? É importante frisar isso. E a gente que lida com essa parte, na verdade, o nosso trabalho ainda é mais multidisciplinar, porque você vem com a parte do... Quando nós atendemos um cliente, a gente já atende com a visão multidisciplinar, porque você faz a parte mais envolvida com medicina, eu faço a parte mais técnica, tem alguém, a Gisele faz a parte mais jurídica, teu pai faz a parte mais comercial. Então, acaba que a gente faz um atendimento multidisciplinar. Mas, se for pensar, o atendimento, mesmo que o advogado vá sozinho, ele não vá com uma equipe multidisciplinar, ele vai ser cobrado, ele vai ser demandado de perguntas que são multidisciplinares, né? E que vão ter esse reflexo todo. Mesmo a questão da alimentação que você está citando, me lembra um caso de um acidente de trabalho, que até na época eu comentei contigo, que justamente a pessoa tinha passado mal, o acidente de trabalho, claro, não foi por causa da comida, mas a pessoa passou mal operando uma máquina porque justamente tinha comida dita da feijoada, que tinha sido servida no refeitório da empresa, e aí a pessoa era cardíaca, tinha vários problemas de saúde, e aí se sentiu mal com a comida, passou mal e criou uma situação muito mais grave, em razão, inclusive, que estava operando uma máquina no momento que passou mal. Então, parece uma coisa boba, mas ela tem um significado. Deixa eu aproveitar, né? Só mandar um abraço para o Sérgio, que é nosso professor de pós também, e ele está
está ali dizendo bom dia para a gente, mandar um bom dia para ele. E você sabe que, Ana, esse negócio da alimentação, meu pai sempre comenta isso, na época eu nem atuava ainda, né? Antes de eu começar a atuar, mas ele sempre comenta. Tinha uma empresa aqui em São Paulo que abriu uma filial no Nordeste e começou-se a observar que em determinados dias da semana tinha um maior índice de acidentes de trabalho, quando foi mapear, né, os acidentes de trabalho, e aí verificou o quê? Que às quartas-feiras, aqui em São Paulo, é o dia da feijoada, né? E o refeitório da empresa aqui em São Paulo servia feijoada. E quando ela foi lá para o interior do Nordeste, ela também continuou com essa prática. Só que lá, fazendo um calor de 45 graus, o cara comia uma feijoada e voltava para o ambiente de trabalho. É óbvio que você vai aumentar o risco de um acidente de trabalho, porque essa pessoa não vai ter a mesma atenção, não vai ter a mesma concentração. Então, esse é o tipo de trabalho que a gente faz, que a gente fala que é um trabalho preventivo, e que quem atua nessa área, você acaba tendo que fazer esse mapeamento, né? Você tem que enxergar a coisa como um todo. O que pode estar impactando nesses acidentes de trabalho? Eu tenho que buscar qual é a origem desses acidentes e o que está acontecendo. E agora o FAP é justamente isso, é o resultado disso que a empresa fez em 2018 e 2019. A gente tem como verificar o que é possível, né? Acho que é interessante falar, você vai ver o que compõe, né, o FAP, para que você possa, de repente, ver se é possível fazer a contestação, o que dá para ser contestado, e também já preparando a empresa, tratando de uma questão mais preventiva, porque, por exemplo, o ano de 2019 vai impactar de novo, porque ano que vem ele entra no cálculo de novo. O que é possível melhorar? É importante falar, né, Neto, que se a gente consegue, assim, se eu consigo impugnar um item, um índice, até vou explicar para o pessoal depois como é composto o extrato, né, até para quem está morrendo de curiosidade. Mas, assim, se eu consigo impugnar um índice no ano de 2019, esse índice ele se repete no ano de 2020, sem nenhum motivo, eu já posso considerar que esse índice está resolvido. Então, eu posso, por exemplo, eu consigo retirar ele em 2019, se eu tenho as mesmas alegações, eu tenho base, eu consigo retirar ele em 2020. Então, tem muita coisa interessante que a gente pode trabalhar. O FAP é matemático, obviamente. Tem gente que fala para mim, eu odeio matemática. Só que o FAP, ele não é uma matemática só, ele é lógica, né? Eu vou fazer todo o tratamento ali dos dados, com base numa certa lógica que está dentro da metodologia do FAP. Então, eu tenho várias formas de abordar o FAP. Eu tenho como tirar ilegalidades, arbitrariedades, eu tenho como tirar questões matemáticas do FAP, eu tenho como tirar um conjunto de coisas. Então, ele acaba se transformando numa prática muito interessante e muito também multidisciplinar, porque ele vai exigir, mas também depois que você pega o jeito, parece tão impossível, né? Eu fiz uma palestra esses dias, até a convite da Marila, mandar um beijão para a Marila se ela estiver assistindo a gente. Eu esqueci o nome da empresa da Marila, você lembra? RS Data. RS Data, eles são ótimos também, e a Marila até falou, nossa, parece tão difícil, né, quando a gente está conversando sobre o FAP, que você vai ver os detalhes, quando você abre um extrato, você olha aquilo, dá vontade de sair correndo. E eu sempre falo assim, olha, mas depois que você começa a se familiarizar com o que tem no extrato, você abre o extrato, os primeiros dados são todos da empresa, os segundos dados estão todos os que nós chamamos de insumos. O que são insumos? São os dados, são as questões mesmos que são utilizadas para fazer o cálculo. Então, ali nos insumos, eu vou encontrar os números base que vão para a minha fórmula matemática. Depois, embaixo, eu vou encontrar os índices. Os índices já são os dados, ou seja, os insumos processados. É o resultado. Exatamente, quando eu chego nos índices, eu já estou ali com o processamento daqueles dados todos, né, com base naquela fórmula que nós temos lá nas resoluções do FAP, na lei do FAP também e no decreto. Então, ele parece assim, uma coisa maluca, intangível, mas quando você começa a trabalhar com ele, você começa a se familiarizar com tudo aquilo, aí o professor Sérgio Jerome, se ele estiver aqui ainda, ele vai até concordar comigo, é muito parecido com o simulador lá que ele está fazendo no IEPREV. Se você conhece os dados, você conhece os resultados, você mexe na casa atrás da vírgula, você já tem ideia do impacto daquilo na folha.
Porque você vai se familiarizando com aquilo, né? Você vai se familiarizando com a regra matemática. Você aumentou um acidente de trabalho, por exemplo, se a empresa me fala, olha, agora eu tenho uma pensão por morte aqui, que foi decorrente de um acidente no ano que vai ser o ano base do FAP. Eu e a Gisele, por exemplo, a gente já sabe mais ou menos quantas casas atrás da vírgula no FAP vai mudar. Por quê? Porque a gente já está tão acostumado que a gente fala, opa, peraí, qual era o valor do benefício? Ah, então se a gente teve uma pensão ou um benefício acidentário, né, que é o pior que pode acontecer no caso do FAP, as pessoas pensam que é a pensão por morte. Mas com a troca da legislação de benefício... A pensão por morte acaba, né? Que a pensão por morte antes era horrível, agora ela não é, porque exatamente, ela acaba. Então agora, o que mais vai nos preocupar, na verdade, é o benefício, é o auxílio-acidente. O auxílio-acidente preocupa mais quando ele é concedido do que hoje um benefício de aposentadoria por invalidez ou uma pensão por morte. E Ana, é interessante a gente comentar também, para quem não está familiarizado, que são 3 principais coisas que são consideradas para compor esse cálculo, né? O que esse benefício vai impactar, que é a frequência, né? Gravidade e custo. Então, a gravidade tem a ver com o tipo de benefício, ele impacta de uma forma diferente, ele tem um valor que ele representa, vamos chamar assim, de forma diferente. O custo, né, que vai ser o valor do benefício ali, e a frequência, que é o tempo, né, do pagamento, e quanto a pessoa ficou ali naquele benefício. Então, essas questões são importantes, porque é isso que a gente acaba vendo, e aquilo que você falou, acho isso muito interessante. As pessoas muito perguntam, como que eu vendo esse serviço? Então, você tem como mostrar, olha, este benefício acidentário para você representou X. O custo fiscal desse benefício acidentário é X, porque eu consigo calcular isso e ter um número palpável. Então, eu com o valor da folha de pagamento, eu sabendo qual que é a massa salarial ali daquela empresa, quanto que é a sua alíquota do SAT, aí eu vou lá, pego o FAP, eu vou multiplicar aquela alíquota e eu vou conseguir chegar num valor. Então, eu consigo mostrar para o empresário, olha, o seu FAP é de 1,5. Se eu conseguir reduzir esse FAP para 1,2, eu não preciso reduzir para ter bônus. Eu vou conseguir reduzir para 1,2, eu vou reduzir 0,3. Isso representa tanto por ano. Sim. E aí é um impacto muito grande, né, Neto? Se a gente pensar que as outras tributações também que a gente tem sobre a folha, se for pensar no conjunto, quando a gente fala de margem final de preço, eu gosto muito de falar disso. Eu tenho uma aula que eu dou só sobre os impactos fiscais na margem de lucratividade da empresa. Se a gente for pensar que vai somando tudo que a empresa paga, olha, cota patronal, 20% sobre a folha. Aí eu tenho SAT, que pode ir de 1 a 13. Eu tenho FAP, que multiplica o SAT. A Mohana estava aqui conosco, a Mohana é minha aluna em Itajaí, na Univale, eu dou essa matéria lá, inclusive, né, Mohana? Tivemos aí recentemente, Mohana minha orientanda, por sinal, estou atrasada. Para variar, o que eu não estou atrasada, né, nesse último mês, gente? Mohana, estou atrasada com você, mas não esqueci, vi seu nome aqui, Mohana Miller. Só para contar que a gente vai somando tudo isso. Aí a gente tem terceiros, que é uma tributação que cai, não vai cair nunca, né? O pessoal está sempre discutindo para terceiros parar de ter incidência. Agora temos essa ação judicial que está na... Eu vou dizer assim, o momento atual agora é falar da ação de terceiros, de limitação da parcela de terceiros em 20 salários mínimos, mas não sabemos como é que isso vai ficar. Acho difícil, por causa da questão econômica, o STJ e o STF votarem corretamente nessa matéria, mas temos a questão de terceiros impactante. Temos o adicional de 6, 9 ou 12% quando a empresa trabalha com atividade especial, que vai ser na folha para aqueles que estiverem trabalhando em atividade especial. Aí a gente pode até tratar disso depois. Minha aluna está aqui, ó. Houve uma mudança bem importante em relação ao decreto, né, que alterou o 3048-10-410, porque a gente teve a questão da aposentadoria especial, uma mudança na interpretação sobre a questão dos EPIs para agentes cancerígenos. Então, isso é um trabalho, por exemplo, que muitas empresas têm que refazer os seus LTCATs, né? A gente até já comentou isso, a gente fez uma live no próprio IEPREV sobre esse decreto. Muitas empresas têm que refazer os seus LTCATs, porque pode ser que esteja fazendo a contribuição para o financiamento da aposentadoria especial, mas agora, com essa nova interpretação da Previdência, não é mais necessário.
Porque antes o agente cancerígeno, agora eu não vou lembrar de cabeça o número do artigo, mas a mudança era, se tinha um agente cancerígeno no ambiente de trabalho, presumia a exposição. Acho que é o 68. É o 68? Então, ele falava que presumia a exposição, agora não presume mais essa exposição. Então, assim, foi uma mudança, é uma mudança bem interessante e que as empresas, de repente, têm que rever os seus documentos ambientais, ver como que isso está acontecendo, para você poder verificar esse financiamento. Então, assim, tem muita área para a gente trabalhar, né, Ana? Acho que é uma área que é bem... acho que deu uma picotada. É uma área bem interessante, uma área bem, vamos dizer assim, abrangente, né? E que é uma oportunidade para os advogados. A gente vem falando isso já há algum tempo, chamando a atenção para esse mercado, que é pouco explorado, e que, por exemplo, essa questão do LTCAT é um tipo de serviço que eu posso pegar numa empresa e falar, como que vocês estão fazendo esse financiamento da aposentadoria especial? Deixa eu ver o seu LTCAT, o que está sendo considerado pelo seu técnico. Porque é isso que eu sempre gosto de comentar isso, né? Por exemplo, o LTCAT é um documento técnico. Quem vai fazer isso é um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho. Mas a análise jurídica e interpretação desse documento, o advogado tem que fazer. Ele tem que saber ler um LTCAT, saber o que esse profissional técnico está dizendo aqui. Será que ele está interpretando a lei de forma equivocada? Será que essa interpretação que ele está dando está correta, de acordo com a jurisprudência atual, de acordo com os entendimentos que a gente tem sobre o tema? Eu não estou invadindo a área técnica, só que é uma área técnica que envolve a questão jurídica. Não é uma coisa estritamente técnica só. Por exemplo, se o profissional está utilizando... Vou dar um exemplo básico aqui. Se ele está utilizando, por exemplo, a metodologia equivocada para fazer o LTCAT, isso tem impacto para a empresa, né? E aí o advogado ele tem que confirmar isso. Será que ele está usando a metodologia adequada? Esse é o tipo de coisa que a gente faz quando a gente vai prestar consultoria para uma empresa. Eu vou verificar essa documentação e ver se aquela documentação está adequada, né? Sim, então, com certeza. É uma atuação interessante. Não, muito bom. Eu acho que era isso, né, Neto? Acho que hoje, para começar, para a gente voltar para o nosso programa, a gente acabou que mudamos de horário, saímos do horário nobre do domingo, que nós fazíamos a nossa live já há muito tempo, que era às 20 horas, e passamos para durante a semana. No começo, a gente vai sentir um pouquinho, né? Nosso público vai nos abandonando no começo, mas depois vão se acostumando com a nossa mudança de data, vão voltando para cá. Então, o pessoal que conhece os nossos amigos que nos acompanhavam de engenharia, de segurança do trabalho, advogados previdenciários, contadores, voltem e chamem eles para voltar com a gente aqui. Compartilhem para o pessoal ir se acostumando com o nosso novo horário. A gente, quando na correria, acabou não fazendo muita propaganda também, né, Neto? Mas vamos fazer. Não, e eu acho legal porque a gente saiu do final, vamos dizer assim, daquele momento triste que você chega no domingo e fala, ai, já tá amanhã é segunda-feira, para sexta-feira, né? Que é o sextou, todo mundo feliz, daqui a pouco é o happy hour. Então, acho que foi uma mudança boa. Eu acho uma mudança positiva também, eu sempre acho. Então, mais alegre, né? Além do que a gente já acorda feliz, a gente já vem tomar café com o pessoal. Por sinal, Neto, tem café aí nessa sua xícara? Deixa eu ver. Eu não aguentei. Eu não aguentei, pessoal. Eu vou contar para o pessoal. Eu vou contar, Neto. Eu não consigo, você sabe. A gente combinou que ia ser café com SST, né, pessoal? Aí olha, com meu café bonito, minha xícara bonita, olha, tá cheio de café aqui dentro, dá para ver, ó? Dá para ver, ó. Cheio de café, né? Aí sentei aqui e falei, Neto, cadê seu café? Ah, eu vou ligar a máquina. Aí a máquina não ligou. É que a máquina, sabe o que acontece? Essas máquinas novas é aquela tomada de 20 amperes, acho que é. E a tomada é de 10, então tem que ter aquele adaptador. E eu não achei o adaptador aqui. Então, sem café. Mas foi muito divertido, pessoal. É café com SST, mas no caso eu tomei café sozinha. Isso, tá? Tomar café sozinha. Eu espero que vocês tomem café comigo, que eu não posso contar com o Neto. Ele, inclusive, me abandonou com 8 minutos de live. Ele cansou de mim, falou, fala mais, eu não quero mais ouvir. Eu mudei aqui, era o fone o problema. Agora tanto que estou sem o fone, né? Aí... E ficou ótimo, ficou bem bom. Melhor? Então... E antes estava fazendo um chiadinho com o fone, e agora a tua voz ficou limpa.
né? Acho que era algum problema com o fone aqui. Ficou bem melhor. Deixa eu mandar um abraço para a Viviane, que é a nossa coordenadora, que nunca nos abandona, está sempre fazendo parceria com a gente aqui. Ela falou, olha, que ela não conseguiu se inscrever nessa pós, porque faltam horas para conseguir acompanhar, mas que em 2021, na pós nova, ela vai participar. E a gente te espera, viu, Vivi? Com muito carinho. Sim. E também para dizer que eu tô devendo uma resposta para a Vivi também. Sabe o que me dá medo? Eu vou contar para vocês. Me dá medo que as pessoas descubram que eu faço a live de manhã, porque de noite elas ficam com dó de mim na live de segunda-feira, elas me escrevem assim, vou te cobrar, mas não cobram. O que me dá medo é que eu faça a live agora de manhã cedo e as pessoas falam, não, é agora que eu vou cobrar ela. A Maria Fernanda falou que gosta do meu bom humor, não? Tem que ver imagina o caderninho de cobrança aí, que eu vou anotando, né, o que as pessoas vão me cobrando, porque senão depois eu esqueço. Vou contar para vocês como é que é a minha vida. Deve ter uma Bíblia. Olha, vocês estão vendo? Isso aqui são as anotações das coisas que eu devo para as pessoas, olha. Eu vou anotando no papel, porque na minha agenda não cabe. Mas um dia eu vou cobrar. Sabe, eu ganhei esses dias a Andréia, que trabalha comigo, ela me mandou um post que dizia bem assim, você está no CPC, no Serasa Acadêmico. Você deve trabalho, você deve correção de nota, você deve... Eu falei, meu Deus, Andréia. Eu falei, não acaba com o meu dia já cedo. Jeito. É sempre assim, eu também. Às vezes eu lembro das coisas faz 2 semanas e eu... é verdade, esqueci. Não, sem contar os artigos que eu devo para você, por sinal, eu me lembrei agora da Cíntia, que a gente está devendo. Isso, esse aí acho que foi o prazo, hein? Eu acho que esse já foi o prazo, a gente tem que olhar. E eu estou devendo também os 4 para o Serral, além do livro, né, que eu não terminei de revisar. Então, mas tá tudo bem, gente, mas um dia eu tenho fé que eu conseguirei fazer tudo que eu coloco no meu dia. Mas vai dar tempo, sempre dá. Ó quem tá rindo aqui, ó. Ela tinha que aparecer. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela companhia nessa sexta-feira cedo. Eu estou super animada que a gente está voltando agora para as manhãs. Acho que vai ser muito produtivo. Sim. E a gente tem muita coisa para falar, ainda mais agora com os nossos alunos também da pós. Então a gente vai manter aqui um contato muito próximo com os nossos alunos da pós-graduação, nesse tema que a gente adora. E vamos lá, né? Vamos tratar agora dos resultados do FAP. A gente vai trazer outras coisas de FAP para vocês um pouquinho mais para frente. Os dados ainda estão sendo selecionados, então a gente não sabe ainda como é que foi o resultado. Estamos desde terça-feira colacionando todos esses dados nas planilhas, comparando. Depois a gente vai fazer uma reunião, né, Neto? Para analisar como é que o FAP desse ano foi, se foi melhor, se foi pior. Então, a gente ainda não tem resultados objetivos. Mandar um grande beijo para a Gisele. Ela não está aqui com a gente, mas está lá no escritório trabalhando um monte já. Para toda a minha equipe, mandar um abração para a equipe do Instituto Paulista também. Deixa eu mandar um beijo para a Mariana também, que hoje ela não apareceu aqui ainda. Não, ela não chegou aqui. Eu tô a sala dela aqui do meu lado. Depois você manda um beijão para ela. Então é isso, Neto. Passar para você se despedir do pessoal agora. Então, é isso aí. Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Como a Ana disse, a gente acabou nem fazendo muita propaganda. A gente, na semana que vem, vai estar aqui de novo, sexta-feira, 8h30 da manhã, marquem aí na agenda, a gente vai publicar, né, e vamos sempre tratar desses temas de saúde e segurança do trabalho, tem muita coisa interessante, a gente teve, durante a quarentena, a gente acabou fazendo muita live, então, acredito até que deu uma saturada, o pessoal já não aguentava mais, eu, pelo menos, já estava meio cansado, acho que todos estavam, né, era aquela história, teve até algumas pessoas colocando na internet, abrir a geladeira, tem uma live dentro da geladeira lá, né? Então, é mais ou menos isso. Era live para todo lado. Agora, acho que todo mundo deu uma segurada aí nas lives e a gente vai voltando de manhã, rapidinho, a gente bater um papo, trazer algum tema, uma atualidade, alguma coisa que foi publicada, temas relevantes aí da área do direito previdenciário empresarial, tá certo? Então, boa sexta-feira para todos, bom final de semana, sextou, né? A gente vai trabalhar hoje, mas daqui a pouquinho é a hora do happy hour, de tomar uma cerveja e relaxar. Então, muito obrigado a todos pela presença, até sexta-feira que vem. Não, eu gostei do teu sextou, só me deu uma preocupação, né? Porque com essa coisa do Covid, o sextou não sextou direito. Então, esse sextou tá meio, né? Esses dias eu vi um que eu amei, que dizia assim, sextou com S, de senhor até quando?
Eu vou ser bem sincero, eu não tenho ido a bares, né? Eu também não. Mas, pelo que eu tô vendo aí, o pessoal tá sextando. Deixa eu aproveitar e mandar um beijão para o Cássio, que está assistindo a gente. Olha, o Cássio, que é lá da publicidade do IEPREV, que sempre dá um apoio para nós também. E para todos os nossos alunos, repisar aqui, todos os alunos que estão assistindo, que comentaram, que me chamaram em inbox, a gente vai estar toda semana junto com vocês. Estamos aí, né, Neto? É isso aí. Então, um beijão, gente. Um beijo. Beijo, excelente semana para vocês. Tchau. Venham participar toda semana, desse jeito descontraído. A gente briga às vezes, né, Neto? Como assim, de vez em quando. Faz tempo que a gente não briga, mas a gente briga em público, a gente se acerta, a gente discute o tema, mas com certeza sempre tem bastante conhecimento também. É isso aí. Um beijão, gente. É humor com conteúdo. É, isso aí, é humor com conteúdo. Ao invés de café, devia chamar assim, café, humor e conteúdo. É isso aí, tem que ser, né? Não basta Beijo, problema. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.